Então vamos lá, nosso salmo é o Salmo 46, o nosso salmo de hoje. Pensa em uma grandeza, pensa em algo bem pertinente para esse momento, né? Todos já conhecem pelo menos o início dele. O Senhor é o meu refúgio, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, nas horas das angústias, dos problemas. Então todos nós conhecemos pelo menos esse primeiro versículo. E como é pertinente para esse momento, né? Porque ele fala de refúgio, de fortaleza. E a verdade é que quantos de nós não estamos assombrados nesse momento? Esse momento não só por conta da pandemia, não só por conta da economia, mas por toda a situação do nosso país, a qual nós vivíamos uma violência sem fim. E a gente sente a insegurança, né? Quantos com medo de contrair o vírus, de ficar doente, de não saber como vai ser, mas enfim, e nada melhor, nada mais propício do que esse salmo para esse momento, para trazer um renovo, um alívio para nossas vidas. Quantos não tem medo de coisas tão pequenas, né? De barata? Quantos não tem medo de rato? Quantos não tem medo de perder o seu esposo? E na verdade nós estamos suscetíveis a qualquer tempestade dessa, a qualquer momento desse nas nossas vidas, de dificuldade, de problemas, de tribulações. Essa é uma verdade, porque a própria palavra de Deus, ela não esconde, ela diz a verdade, que no mundo nós teríamos aflições, mas uma certeza é absoluta. O nosso Deus é o nosso refúgio e o nosso socorro. E é nele que nós descansamos. E é nesse Deus que é socorro, que é refúgio, que a gente descansa. E é nesse Deus que a gente medita agora, que traz uma palavra de renovo ao meu e ao seu coração. Que ele possa, que o Espírito Santo de Deus possa ministrar o teu coração nesse momento como ministrou o meu. Então, em nome de Jesus, que você possa receber essa palavra no teu coração. Salmo 46, como eu falei, né? A autoria dele não tem uma certa certeza, e alguns atribuem, a grande maioria, aos filhos de Corá. Então, é um cântico, né? Diferente do Salmo 69, a qual nós meditamos semana passada, é um cântico. E esse salmo, o Spurgeon diz que é o salmo de Lutero, porque Lutero se inspirou no Salmo 46 para compor o hino Castelo Forte ao Nosso Deus, né? O Castelo Forte não conhece. Então tá aí, né? A grandeza que é o Salmo 46. Então, nesse momento de medo, de desconfiança, de insegurança, nada melhor do que a gente chegar e dizer bem assim, versículo 1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Ele é o nosso refúgio, é onde a gente pode achar descanso. Tudo nessa vida pode falhar, tudo. A gente pode, no momento de descanso, de relaxo nas nossas vidas, de repente ser assaltado, como a gente foi. E aí você pode ser contaminado com o vírus, alguém pode. Né? Há uma insegurança, a gente vive em meio disso. O frio, tudo, né? Como é que vai ser minha vida daqui para frente? Como o governo, como é que vai se colocar, vai entrar quem, vai sair quem, vai ficar o mesmo. Então tudo isso mexe com a gente. A economia, como é que vai ficar, como é que eu vou conseguir manter a minha família, como é que eu vou conseguir manter as minhas contas. E isso gera uma insegurança, isso gera um medo em nós. Mas há um refúgio, há uma fortaleza. E esse é garantido. O governo falha, a esposa falha, o esposo falha, a esposa trai, o esposo trai, os filhos somem, o dinheiro desaparece, né? Uma doença chega de uma forma inesperada,
a calamidade bate à porta, as doenças psiquiátricas chegam, a dor de cabeça chega, e aí a gente bate aquele medo, aquela insegurança. E agora, o que eu vou fazer? Deus é o nosso refúgio. Lugar de segurança é o nosso Deus. Lugar que você não tem medo. É o lugar onde todo medo é lançado fora. Deus é o nosso socorro, nosso refúgio, nossa fortaleza, nosso socorro bem presente nas tribulações. Ele diz sempre presente. O que ele quer dizer com sempre presente? Não é de vez em quando, não é esporadicamente, não. É um socorro que nós podemos contar a todo momento. É de manhã, é à tarde, é à noite. Todo momento a gente conta com esse socorro, com esse refúgio que não falha. Por mais que muitos não acreditam, por mais que muitos estão desistindo desse socorro, dessa fortaleza, neste nós podemos estar com certeza garantidos, sem medo, porque esse não falha, esse é o Deus Todo-Poderoso. Ele sim é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Nele nós podemos dizer, bater no peito, que nós estamos seguros. É como nós estivermos sob a mão de Deus, e Deus sobre a gente, nos protegendo a todo tempo. E é claro que, e aí o versículo 2 vai dizer assim, portanto que, ele está dizendo o seguinte, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ele está dizendo o seguinte, que Deus é o nosso socorro, Deus é o nosso refúgio, fortaleza, o nosso socorro bem presente nas horas das tribulações. Entretanto, portanto, no dia a dia nós vamos passar por problemas, por dificuldades, por tempestades nas nossas vidas. Como os salmos são realistas, como a palavra de Deus é verdadeira, é realista para nós. Então assim, nós não estamos imunes, mas nós temos esse Deus que é conosco. O Salmo ele não está negando as adversidades. É isso que o versículo 2 está falando. Portanto, teremos sim as adversidades, por mais que um tsunami, vários tsunamis ao mesmo tempo, um apocalipse viesse, Deus continua sendo o meu refúgio e a minha fortaleza. O perigo existe sim, é iminente. Vivemos a cada momento, saímos, podemos ser assaltados, podemos ser atropelados, qualquer coisa. Não é que a gente vive numa redoma, somos cristãos e agora nada vai nos acontecer. De repente a casa cai, de repente o relacionamento não dá mais certo. E agora a estrutura para aguentar isso? É justamente isso que nós estamos falando. É nesse momento que nós temos um Deus que não falha. Que não falha, que é poderoso e não falha. E é nesse que nós temos que colocar a nossa confiança. Então, para o salmista externar o sentimento, é como ele coloca, né? A expressão, ainda que as águas. Ele vai além, não é uma coisinha de como se fosse um roubo ou outra coisa qualquer, parecida, não. Se o mundo viesse a acabar, Deus continua sendo meu refúgio e minha fortaleza. E a nossa palavra nessa noite é justamente essa. Que você possa se sentir aliviado na presença desse Deus Todo-Poderoso. Que independente da situação, independente da circunstância, creia, pegue essa palavra no seu coração, receba ela no seu coração em nome de Jesus. Por mais que você já tenha lido várias e várias vezes, mas pegue, permita que o Espírito Santo ministre ao teu coração. Deus é o teu refúgio, Ele é a tua fortaleza, o socorro bem presente, Ele está contigo a todo momento, sempre, presente sempre. Né? A gente tem uma ideia, né? Um exemplo
dos amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Nabucodonosor mandou lá construir uma estátua, e a gente sabe como é a história. E aí no som da trombeta lá tinha que se prostrar diante dessa estátua, mas eles não se prostraram. Eles não se curvaram diante da trombeta, e aí foram chamados diante do rei. E o rei negociou com eles: ó, não, aqui agora vocês podem se prostrar diante de mim, e pronto, está resolvido. E qual foi a resposta deles? Ó rei, mesmo se o nosso Deus não nos livrar da fornalha, nós não nos rendemos. Qual é o medo que tem feito você se render? Qual é a acusação que tem feito você se render? Qual é o problema? Qual é a dificuldade que está deixando você de encontrar refúgio e fortaleza nesse Deus Todo-Poderoso? Então, em nome de Jesus, mesmo que se Deus não nos livrar da fornalha, a gente não se prostra diante do medo. A gente não se prostra diante dessa dificuldade. Nós vamos para a fornalha sim, mas uma certeza e a gente sabe que o texto bíblico fala que quando o rei olhou, tinha quatro homens dentro da fornalha. Deus é socorro bem presente. Ele está na fornalha conosco, Ele está no momento de divórcio, Ele está no momento que falta grana, Ele está quando o país passa por dificuldade, a economia vai de pior a pior, mas Deus continua sendo Deus, e esse Deus que é o nosso Deus, é o nosso refúgio e fortaleza. E nele a gente descansa, nele a gente encontra a devida paz. Portanto, pode acabar o mundo, mas Deus continua sendo Deus na minha vida. Quantos não têm desistido? Quantos, quando as adversidades batem a porta, ao invés de estar mais próximo de Deus, buscar Deus para ser socorrido, desiste da caminhada, desiste de Deus? E nessa noite, em nome de Jesus, permita que o Espírito Santo ministre ao teu coração. Receba essa palavra, renove as tuas forças em nome de Jesus. Adversidades, problemas, seja ele qual for, nós vamos passar. Mas tem uma certeza, Deus é conosco todo momento, nós sempre, 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 sempre. E nele nós vamos encontrar refúgio. Nele é a nossa fortaleza. Não é como uma casa cheia de cerca, cheia de câmara, cheia de seja lá o que for, para proteção, mas falha. Cheia de segurança, mas falha. Uma coisa é certa, o nosso Deus não falha. Ele é fiel. Ele é fiel. E é nós que saímos da presença do Senhor. E o versículo 3 ele diz-me assim: ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam, não tem como, não é, a gente sair da presença desse Deus. Não tem, ainda que tudo venha a acontecer, não desista, continue, seja renovado em nome de Jesus, renove as suas forças, ao invés do medo, confiança nesse Deus que tudo pode. E o versículo 4 ele diz o seguinte: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, versículo 5, jamais será abalada. Deus a ajudará desde até amanhã. Então, ele está dizendo, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Deus está no meio dessa cidade. O que o salmista estava expressando aqui? Naquela época, quando havia as batalhas, né, um exército ia contra uma cidade, então o que eles faziam? Eles cercavam a cidade, um exército adversário, e ali eles ficavam dia após dia, sem deixar ninguém entrar e sair. Qual era a estratégia? Era justamente que a água acabasse, a comida acabasse, para que aí eles pudessem ceder. E na verdade, e aí eles, naquela cidade, eles construíam, eles faziam uns aquedutos, né, para levar água para dentro da água da cidade. E aí essa água que passa, que renova,
é que traz a alegria. Essa água é o próprio Deus, como diz a palavra do Senhor lá em João. É a água que traz o renovo, é a água que nos traz a confiança e que nos alegra, como ele diz, Deus está no meio dela, Deus está no meio da cidade, jamais será abalada, Deus a ajudará desde até amanhã. Então tem muita gente que perdeu a alegria, perdeu essa alegria, e quando ele fala dessa cidade, desse rio dentro dela, ele está dizendo o seguinte, que esse rio, essa água é externa. Por mais que as coisas estejam interno, por mais que a coisa esteja externamente fora do controle, as dificuldades, as adversidades venham, mas por dentro eu tenho paz, porque esse rio faz morada em mim. Eu sou a habitação desse Deus Todo-Poderoso, e a gente precisa compreender isso. O rio do Espírito Santo me renova de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite. Ele é comigo, o Deus Todo-Poderoso habita em mim. E a gente precisa ter essa certeza para a gente prosseguir diante das adversidades, para a gente ter essa certeza que esse refúgio, essa fortaleza é conosco a todo momento das nossas vidas. Senão nós nos perdemos em nome de Jesus, e essa palavra ela possa te animar em meio às adversidades, prosseguir, em meio aos momentos conturbados, você poder andar em nome de Jesus. Bramos nações, reinos se abalam. Versículo 6. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Olha que versículo tremendo. Bramam as nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz, ele ergue a sua voz. As adversidades existem, sim, mas quando temos o Deus de Jacó como nosso Deus, a última palavra não é das circunstâncias. A última palavra que vem não é da circunstância, não é das adversidades, não. Não, a última palavra é dele, é do nosso Deus. A sua voz, ele faz ouvir a sua voz, por mais que as nações bramam, por mais que os terremotos venham, se abalam, ele faz a sua voz e a terra se dissolve. A voz dele é poderosa. E a palavra dele é poderosa. Não é o governo, não é o ladrão, não é a pandemia. É Deus que tem a última palavra na minha e na sua vida. Não é o fim não, em nome de Jesus. Muito pelo contrário. Aonde o homem, aonde a adversidade põe um ponto, Deus põe uma vírgula, põe um ponto de continuação. Deus tem a última palavra na minha vida. Ele tem a última palavra na sua vida. Ele tem a última palavra na sua vida, em nome de Jesus. Erga a cabeça, prossiga, prossiga, prossiga. Ouça a voz de Deus dizendo que é para prosseguir em nome de Jesus. Permita que o Espírito Santo fale ao teu coração. Deus tem a última palavra na minha e na sua vida. Versículo 7, o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Engraçado que ele fala de refúgio no primeiro versículo. Agora repete de novo, né? O nosso refúgio, o Deus de Jacó, o Senhor dos Exércitos, externando o poder de Deus e as promessas de Deus, é o nosso refúgio. No versículo 1, versículo 7, e no versículo 11, no final, ele vai tornar a repetir, é o nosso refúgio. E o versículo 8 e 20, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Venham e vejam. O que ele está dizendo aqui? Vejam a grandeza desse Deus. Vejam a grandeza desse Deus que é o meu refúgio e a minha fortaleza. E o que ele faz? Venham contemplar as obras do Senhor, desse Deus Todo-Poderoso. O que ele faz? Ele é poderoso. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Nesse nós estamos seguros. Porque ele tem poder, ele é poderoso. E o versículo 10 ele diz bem assim: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações,
sou exaltado na terra. É como se ele dissesse, o salmista diz bem assim, você viu? Viu que o poder desse Deus? Você contemplou o poder desse Deus? Agora aquietai. E permita que o Senhor faça por onde. Permita que o Senhor guerreie por nós. E permita que Ele vá à nossa frente. A verdade é que aquietai-vos, a gente tinha que meditar nesse aquietai-vos, nesse versículo 10, todos os dias nas nossas vidas. Como nós somos ansiosos, né? Como nós nos perdemos em meio à adversidade. Como a gente acha que daqui a pouco tudo acabou, não tem mais jeito. E aí vem a palavra do Senhor e diz assim, é momento de se aquietar e veja o que eu vou fazer. Venha para a minha presença, onde o refúgio, a fortaleza, o socorro é garantido. Essa é a garantia do nosso Deus. Aquietai-vos, esperai o que Deus irá fazer. Então essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Essa é a palavra de Deus, salmo rico, grandioso. Então, o versículo 11, para a gente terminar, ele diz assim, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Como eu falei de novo, ele repete, ele fala nosso refúgio lá no início, no versículo 1, depois no versículo 7, e agora no 11 novamente ele repete. Ele repete, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Deus de Jacó é a nossa torre de segurança. O Deus de Jacó, ele é Deus de Jacó. Uma pergunta para mim, para você nessa noite. Ele é seu Deus? Porque às vezes a gente pegamos um salmo como esse, o Salmo 46, e a gente lê e pega ali e fala ali assim, Deus é o meu socorro, Deus é o meu refúgio, minha fortaleza, e não tem uma consciência e uma certeza de que esse Deus faz parte da minha vida, é o meu Deus. Não tem uma certeza absoluta de que esse Deus é o Deus que eu posso falar que é o Deus de Jacó e substituir o Deus, o meu Deus. Ele é o seu Deus? Porque não adianta. Ele tem todo o poder, ele é todo poderoso e não ser a sua fortaleza, o seu refúgio. Ele é o seu Deus. Ele é o Deus da sua vida. O Deus Todo-Poderoso, o Deus do Salmo 46 é o seu Deus. Às vezes a gente se esquece, né? Que Jesus é nosso Deus. Às vezes a gente se esquece que Ele está no barco com a gente. Você se lembra que Jesus faz parte da sua vida? Pois então lembre e descanse nele. Essa paz que Ele não dá, nada rouba. Nada, 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 nada. Ainda que tudo em sua volta esteja desmoronando, saiba que existe uma fortaleza que rege tudo. É o Deus Todo-Poderoso que habita em nós. Que habita em nós. E eu quero terminar lendo um texto que está lá em Romanos 8, para a gente finalizar. Romanos 8, 38 e 39, que ele diz bem assim: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que você possa meditar nessa palavra em nome de Jesus e ter uma certeza que esse Deus não nos desampara, muito pelo contrário. Ele está sempre, a todo momento conosco. Lembre-se disso e não se perca em meio à sua caminhada. E a minha oração é que você possa encher dessa palavra hoje. Fazer com que ela esteja viva no teu coração. Em meio às adversidades, em meio aos problemas, em meio a tudo. Pode acabar o mundo. Você tem um refúgio e uma fortaleza que não falha.
Que Deus abençoe a sua vida ricamente em nome de Jesus. E um abraço em nome de Jesus.